Olá, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de Introdução aos Estudos Históricos da nossa queridíssima Católica de Petrópolis, na modalidade à distância, História à Distância. Rapidamente, estou terminando os resumos do nosso módulo Relembrando. Coloquei esse PDF aí para você lembrar um pouquinho da história do Brasil, ok? Claro, você que está fazendo licenciatura em História, presencial ou à distância, você vai ter 4 disciplinas de História do Brasil. Olha que bacana. Então você vai ter História do Brasil Colonial, História do Brasil Império, História do Brasil Republicano e História do Brasil Contemporâneo. Então, História do Brasil 1, 2, 3 e 4. Então, esse breve resumo que eu vou fazer agora de 30 segundos é só para você lembrar um pouquinho das temáticas que envolvem a história riquíssima, belíssima, porém muito mal contada do nosso diletíssimo Brasil. Eu, antes de começar, eu só vou, na verdade, mostrar para vocês esse PDF com algumas das grandes temáticas que envolvem a história do Brasil, da colônia no caso, a independência apenas, tá? Gostaria de mostrar isso só para vocês. Eu indicaria para vocês um livro do grande historiador Boris Fausto, ok? Depois eu vou colocar um link aí na plataforma. E também ele tem vários vídeos contando um pouco da história do Brasil. Então, se você quer, nessa primeira disciplina, que é a Introdução aos Estudos Históricos, relembrar um pouquinho da história do Brasil, eu indico que você veja os vídeos e leia os textos também de Boris Fausto. Como eu disse lá no nosso primeiro vídeo, lá em cima, no primeiro dia de aula, que você precisava dar uma olhada nos livros didáticos das temáticas que envolvem a história, das grandes temáticas que envolvem a história. Te indico também que você olhe livros didáticos que tenham conteúdo de história do Brasil, como os conteúdos que nós temos visto até agora. Conteúdo de história antiga oriental, Egito e Mesopotâmia, conteúdo de história antiga clássica, Grécia e Roma, conteúdo de história medieval, então no caso, a alta Idade Média e a baixa Idade Média, alta no início da Idade Média, isso quer dizer 476, e baixa no final da Idade Média, 1453, com a queda de Constantinopla, a invasão de Constantinopla pelos turcos otomanos, tá? E aí a Idade Moderna, de 453 a 1789. A Idade Moderna, que foi o nosso último vídeo, né? Anterior a esse, claro. Que nós vamos falar justamente sobre o renascimento cultural e, dentro da cultura e das artes, o humanismo. Então, o retorno ao ideal clássico. Depois desse vídeo, eu ainda farei mais um do Relembrando, que será sobre o mundo contemporâneo. Claro que também vai ser nesse mesmo formato da história do Brasil. Vou colocar esse PDF, vou apenas citar o que está escrito nos PDFs, porque a história contemporânea nós vamos trabalhar também em 2 disciplinas, História Contemporânea 1 e História Contemporânea 2. História Contemporânea 1 é Era das Revoluções, História Contemporânea 2, Era dos Conflitos. Então você vai ter 2 disciplinas falando sobre História Contemporânea também. Eu vou fazer da mesma forma, relembrando. Vamos lá então um pouquinho para a História do Brasil. Pensar um pouquinho História do Brasil colonial, né? Você está vendo aqui. O Brasil foi colônia de Portugal de 1500 a 1822, tá? A gente tem aqui o primeiro ciclo no século XVI e XVII, né? E a primeira coisa que se fez no Brasil foi a extração do pau-brasil. O português era até satirizado pelas colônias espanholas, que já no início da exploração da América espanhola encontraram imediatamente prata e ouro, principalmente no Rio da Prata, tá? A gente tem o ciclo do café, o ciclo do açúcar, aliás, tá? O café é mais para baixo. A gente tem o ciclo do açúcar e, por conta disso, o tráfico negreiro, o tráfico de escravos, né? Nós temos em 530 já as capitanias hereditárias, né? O governo geral de Tomé de Souza, o ciclo do ouro em 720, aí no caso também a União Ibérica, né? Em 580 e 640,
tá? O ciclo do ouro, entradas e bandeiras, no caso, primeiro é essa parte aqui, né? Entradas e bandeiras em 621, né? As invasões e conflitos coloniais, franceses, holandeses, aí em Boabas, Marcates, Palmares, em Confidência Mineira, Conjuração Baiana, e aí a família real em 1808. Dessa história aqui, de 1500 a 1822, sem dúvida nenhuma, esse fato aqui vai mudar o Brasil, tá? Primeiro, o monarca não pode reinar em uma colônia. E ele, Dom João, eleva a categoria do Brasil de colônia para reino. E aí o Brasil verdadeiramente nasce aqui em 1808, tá? E aí eu coloquei em 1815 a elevação à categoria de reino e a independência do Brasil em 1822, tá? Então só para tu lembrar um pouquinho de algumas temáticas que envolvem a história do Brasil, uma história fascinante, mas muito mal contada. Sem dúvida nenhuma, você terá excelentes professores aqui na Universidade Católica de Petrópolis que vão poder adentrar nessa temática que é sensacional. Eu fiz esse breve resumo, bem breve mesmo, justamente para você conseguir estabelecer um paralelo entre a história moderna, europeia, e o descobrimento e o processo de colonização do Brasil. Claro que tem temáticas que envolvem essa colonização. É uma colonização altamente extrativista, não é uma colonização, né? A colonização subentende-se que um território e eu levo colonos para povoar e dar vida àquele território. Não, a colônia do Brasil foi uma colônia de exploração, não foi colônia, foi exploração. Claro que tem temáticas que envolvem isso, mas que nós não vamos abordar aqui. Isso aqui é um breve resumo, simplesmente para você lembrar um pouquinho da nossa história. Tá? Até a próxima, um forte abraço.